Olá, meu irmão, minha irmã. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, seja contigo. Amém? Abraça aí. Recebe a paz do meu Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje, novamente, quero compartilhar com vocês parte do capítulo 38, 31 ao 33 do livro de Êxodo. Amém? O ser humano, obra-prima das mãos de Deus, e lá no Éden a gente sabe que recebeu ali a visita do inimigo e teve a sua mente aberta para o mal. Amém? Quando o diabo visitou a Eva no Éden lá, ele abriu os olhos da Eva para a maldade da vida material. E o homem passou a ver as coisas do ponto de vista dele. Ou seja, passou a ver o mundo do seu jeito. E assim deu sequência na vida. No capítulo 31, a gente vê quando Deus avisa Moisés que habilitou, que santificou e que encheu do Espírito Santo homens para que fizesse a vontade dele, ou seja, estes homens fariam a vontade de Deus e a função deles eram produzir obras-prima, obras de arte em ouro e toda pedra preciosa para ornamentar as vestes sacerdotal. Meu irmão, quando Deus traz o seu Espírito sobre uma pessoa, e esta pessoa plena deste Espírito de Deus, que está pronto para fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus tem para ser feito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Com consciência e com maturidade, voltamos os nossos olhos para o mundo vindouro. Eu não estou falando daqui 2, 3 anos. O mundo vindouro é mundo espiritual, o mundo do qual nós viemos e o mundo para o qual nós voltaremos. Não há, meu irmão, não há outro caminho. Felizmente não há. Capítulo 32 do livro de Êxodo, você vê enquanto Moisés, o líder daquele povo, servo de Deus, estava reunido com Deus ali recebendo as ordens para dar sequência naquele projeto grande e maravilhoso, o resgate do povo. Deixa eu mostrar uma diferença para você. Ali havia muitos homens cheios do Espírito de Deus. Mas a grande maioria, eles eram cheios, sabe do quê? Daquele espírito egípcio. Eles estavam cheios do mundo egípcio, aonde toda sorte de pecado imperava. Aquele povo já há um bom tempo vivendo na presença de Deus, caminhando na presença de Deus, comendo e bebendo, ou seja, desfrutando da luz, da presença do Espírito Santo ali na companhia deles. Eles não haviam se despido dos princípios, dos costumes do mundo egípcio. Deus se esforçou para salvá-los
e para estar com eles. Mas eles não, em momento nenhum, se esforçou para se despir, para deixar para trás aquele mundo egípcio, aquela configuração, assim por dizer, aquela educação maligna, maléfica do mundo egípcio, onde toda sorte de pecado ocorria. Você vê que tão grande a estupidez do ser humano, estou falando daquele período, que eles tinham visto o que Deus havia feito por eles e com eles. Mas dado um momento, um período de tempo em que Deus estava no monte lá com Deus, o povo recorreu à sua liderança que ali havia ficado, senão Arão, que fizesse um bezerro de ouro, que fizesse algo que os representasse. Que coisa louca, né? Que estupidez. Aonde vai a cegueira material do homem? Aonde vai a cegueira do homem com os olhos voltados para a vida material? E Arão, assim, por se atender aquele povo, fabricou ali um bezerro de ouro e sacrificou. Agora veja bem, aquele ouro que virou uma imagem que, segundo eles, representava o Deus que eles queriam, havia vindo do Egito, era um ouro do Egito. E esse ouro, por sua vez, era um amuleto de toda sorte, eram joias e bijuterias e enfeites do corpo humano. Agora virou um Deus que eles acreditavam e que por eles, certo de que aquele Deus iria conduzi-los, iria à frente deles, e eles estavam dispostos a adorá-los e servi-lo e sacrificá-lo. Triste história, né? A ira de Deus foi tão grande. Tão grande foi a ira de Moisés quando viu aquilo, que ele destruiu o que o povo havia feito e, voltando-se para Deus, pediu para que Deus perdoasse. Meu irmão, veja dois lados da história. Você consegue entender isso? A grandeza de Deus agora ouviu a Moisés, porque Moisés ao buscar a Deus para perdoar aquele povo, já deixou bem claro que se Deus não perdoasse a estupidez daquele povo, então Deus deveria excluir do livro da vida, do livro sagrado que Deus vem escrevendo ao longo dos anos, excluísse o nome dele. Porque ele preferiria ser excluído do propósito de Deus do que deixar perecer todo aquele povo estúpido e prepotente, cego, feito animais com visão plenamente material, voltada para o desejo pessoal, não viu o que Deus havia feito até ali. Abre aspas, deixa eu te contar uma história. Nós, na maioria das vezes, também não vemos. Sabe esse corre-corre, esse compromisso? Meu irmão, quando você toma a decisão de caminhar com Deus, com Jesus Cristo, então convém que você e tudo aquilo que é seu seja apresentado a Deus, e daqui para frente os seus passos sejam segundo os olhos de Deus e não mais os teus. E a sua vida deve estar pautada nisso, ou seja, tudo que você fizer tem que ser segundo o propósito de Deus. Tem que sair do seu coração toda maldade, toda malignidade da condição humana, porque é isso que o ser humano é. Nós não somos egípcios, mas nós recebemos uma educação
que nos leva a pecar contra Deus 24 horas por dia. Somos concebidos em pecado, e em pecado vivemos, e em pecado morremos. E se não for pela misericórdia do nosso Deus, iremos todos para o inferno. Triste, né? Ontem, meu irmão, minha irmã, em função do meu trabalho, tenho alguns homens a meu serviço, e eu tenho uma equipe um pouco distante, não muito, coisa de 150 quilômetros da minha residência. E ontem, de madrugada, quando me levantei, pedi a Deus para que abençoasse toda a minha equipe, a mim, o veículo que nos conduz de uma direção para outra. E fui ali orando, falando com Deus e apresentando a Ele todas as coisas. Tá me entendendo? Tudo tem que estar diante de Deus. Tudo. 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 E trabalhamos o dia inteiro lá ontem. Quando foi à tarde, regressamos. Cheguei em casa já à noite. Mas assim, eu observei uma grande diferença no veículo. Às vezes, por pressa, não por falta de tempo, por ganância material, nós tomamos decisão e fazemos alguma coisa sem apresentar a Deus, sem orar, sem falar. E eu pude observar que quando tais coisas acontecem também coisas desagradáveis, que nos entristece, outra situação nos deixa aborrecido, nervoso. Mas ontem eu tive um dia lindo de paz e o meu veículo, ou seja, o veículo que nos ajuda a ir e vir para o serviço, ele funcionou de uma maneira plena na ida e na volta e durante todo o dia. Sabe aquele veículo que funcionou com precisão. E eu, ao chegar em casa, quando fui deixar o último parceiro, o último companheiro de trabalho em sua casa, eu ainda perguntei: você viu como hoje essa van... Pois é, tô até assustado. Nossa, como foi bem e voltou bem, glória a Deus. Nós esquecemos de agradecer e, na maioria das vezes, de pedir. Fecha aspas. Meu irmão, tudo que você for fazer, peça a Deus. Apresenta a Deus, não importa. É lógico, né? Você não vai sair para praticar uma maldade aí. Certa vez um homem, um senhor já de idade, ele disse para mim: mas meu irmão, eu tenho dificuldade para entender o povo. Como assim? Ele disse: o povo, esse povo que pratica o mal, ele se referiu às pessoas que fazem negócio, compra e vende. Ele falou: esse povo que pratica o mal, que lesam as pessoas, que dá prejuízo para os outros, eles levantam cedo e pedem a Deus para lhe dar um bom dia. Mas, no entanto, durante todo o dia ele só pratica maldade. Ele dá prejuízo para um, para outro, destrói, ele briga, ele cria situações malignas. E chega de noite e ele agradece a Deus. Eu não consigo entender isso. Como é possível? É possível. Porque o homem que não tem compromisso com Deus, meu irmão, assim como esse povo que Moisés tirou do Egito pela vontade de Deus, eles não tinham compromisso com Deus. Eles eram egípcios de nascimento, por natureza, educados, ou seja, o interior deles, a mente, o coração, tudo deles era egípcio, pecaminosos. Agora, eles saíram do Egito para viver na presença de Deus, mas o Egito não saiu de dentro deles, está me entendendo? O Egito não saiu deles. A maioria do povo hoje, ele por alguma razão aceita viver na presença de Deus, mas veja bem, o mundo que ele viveu até aqui não sai dele, assim como o Egito não saiu daquele povo de Israel.
Assim como o Egito não saiu deles, eles continuaram tentando viver na presença de Deus, mas na condição egípcia. E não é diferente com o mundo de hoje. As pessoas não largam o mundo e reclamam. Há muitas pessoas que dizem que Deus pesa a mão, que Deus castiga, que Deus não sei o quê. Eu vivi uma igreja que tinha na época um líder lá e por qualquer razão ele falava, fica brincando aí, se o dedinho de Deus pesar sobre você, você vai ver o teu. Não há ninguém que viva se Deus pesar a mão. Ou seja, se em algum momento Deus tirar a sua misericórdia, a sua bênção, você já vai para o quiabo, já era. Imagina se ele pesar a mão. É muito estúpido você dizer que Deus vai pesar a mão sobre você. Acontece que como você veio para a igreja, veio para o mundo que você entende que pertence a Deus, mas o mundo que você viveu não saiu de dentro de você, não saiu de você, meu irmão. Não é Deus quem vai pesar a mão. A verdade, você não se converteu, você não veio para Deus como você deveria. E agora vivendo no limites, ou seja, o inimigo continua tripudiando a sua vida. O inimigo não está impedindo você de servir a Deus. O inimigo está fazendo o serviço dele, você que não sabe o que está fazendo. Reconheça Jesus Cristo de uma vez por todas como o seu único Salvador. Confesse isso. E daqui para frente mude radicalmente a sua forma de pensar. Não é mudar a roupa. Você não precisa mudar a roupa. Você tem que mudar o seu vocabulário. Daqui para frente você vai confessar Deus. Daqui para frente você vai falar de Deus. Daqui para frente você vai abençoar as pessoas. Daqui para frente você vai parar de pensar naquilo que é da vida material. Tudo que você fizer, apresente a Deus, o seu ir e vir. Em nome de Jesus Cristo, volte os teus olhos para Deus e viva com Deus de uma vez por toda. Tire esse mundo material que existe dentro de você, essa educação egípcia. Tire esse mundo maligno que está no seu coração e deixa o Espírito Santo moldar você. Deus vai moldar você assim como moldou aqueles homens para fazer aquelas obras de arte. Você vai deixar de ser um praticante de malignidade para ser um homem a serviço de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, está me ouvindo? Você não consegue viver as duas coisas. Você tem que amar um e odiar o outro. Amém? E eu te dou um conselho, busca Deus na totalidade, viva na presença de Deus. Esse é o meu objetivo, viver na presença de Deus. E eu desejo que você faça isso também. Amém? Receba o meu abraço. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Amém?